Salve, likes de boas! Você já pensou em ter o seu próprio animatronic de Five Nights at Freddy's? Bom, você já parou pra pensar quanto que William Afton e Henry pagaram em cada um daqueles animatronics? Bom, eu acho que no momento que se eu te disser o quanto que foi gasto em cada animatronic, você vai pensar duas vezes antes de fazer o seu. Nesse vídeo você vai entender quanto que cada animatronic original, ou seja, de Five Nights at Freddy's 1, custou pra ser feito, usando informações da vida real, é claro, porque vai que algum de vocês tem bastante dinheiro e quer investir e fazer seu próprio animatronic. Tô aí pra te ajudar, meu querido rico. Só algumas regras antes de começar. Primeira regra: Five Nights at Freddy's se passa nos Estados Unidos, então os valores mostrados aqui nesse vídeo serão todos mostrados em dólares. Segunda regra: não vamos incluir valores com manutenção e mão de obra, porque eles podem variar muito de robô para robô, então considere que os valores desse vídeo que você vai ver aqui podem aumentar, na verdade vão aumentar ainda mais. Terceira regra: não vamos incluir valores relacionados a raptar crianças. Primeiro, porque não queremos nenhuma criança raptada, e segundo, porque os animatronics originalmente não foram feitos para isso. Não preciso nem dizer que a gente vai usar a hipótese de que os animatronics não têm nenhuma alma dentro deles, ok? Vamos começar então. É vídeo todo dia, vídeo às 10, é live na Twitch todo dia às 18. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Para começar, o que é um animatronic? Animatronics são robôs que reproduzem algum ser vivo, uma pessoa, um animal, que é o caso de Five Nights at Freddy's. Animatronics são nada mais nada menos que robôs que reproduzem algum ser vivo. É isso aí mesmo, robô! É a palavra que você tem que ter em mente. Para fazer um robô, você precisa de algumas coisas básicas como metal, muito metal. Também precisam de uma fonte de energia, porque os animatronics não vão andar por aí sem receber eletricidade. Eu sei que os animatronics de FNAF geralmente andam porque tem espíritos dentro deles, mas antes de receber esses espíritos, muitos deles já andavam. Então a gente vai partir do pressuposto de que esses animatronics podem andar por conta própria, por eletricidade, sem espírito. E os animatronics ainda mais sofisticados contam com um ótimo sistema de inteligência artificial, que é como se fosse o cérebro deles. Robôs não têm cérebro, então eles precisam de um computador dentro deles que diga o que eles vão fazer e como. Vamos por partes. Vamos começar da parte física dos animatronics. Animatronics são compostos por uma série de partes diferentes: estrutura metálica, articulações, fios, cortes específicos para moldar as peças, spring locks, revestimento externo, e eles precisam ser planejados para poderem caminhar. Esse é o grande X da questão, porque eu não sei se você sabe, mas fazer um robô caminhar é treta. Esse robô que vocês estão vendo na tela é um animatronic bastante articulado. Ele consegue mexer os braços, ele consegue mexer as pernas, o pescoço, a boca, ele consegue mexer praticamente o corpo inteiro, mas ele não consegue caminhar. E esse robô aí custou em torno de 14 mil dólares. Para um animatronic caminhar, ele precisa ter um ótimo sistema de balanceamento, equilíbrio. Você, quando você era um nenenzinho, você aprendeu a caminhar caindo várias vezes porque você estava aprendendo a ter o seu equilíbrio, a se equilibrar. A diferença entre você e um animatronic é que um animatronic não pode ficar se dando ao luxo de ficar caindo muitas vezes, porque ele é muito pesado, ele é muito caro, e se ele cair muitas vezes, ele vai eventualmente estragar. E um sistema de balanceamento que impeça ele de ficar caindo é difícil de fazer. Fazer um ser muito pesado, que pesa praticamente 1 tonelada quase, de modo que ele possa mexer as pernas e não cair, isso sem contar que esse robô precisaria de uma fonte de energia muito boa. Vamos lembrar que estamos falando de animatronics que caminham por aí e entregam pizzas e tudo mais, então não estamos falando de um robô que está 100% do tempo conectado na tomada. Ele tem que ter uma bateria dentro dele, e uma bateria muito boa para aguentar o tranco, sem contar sistemas hidráulicos para fazer a boca dele abrir e fechar o tempo todo, porque os animatronics fazem isso. Só para deixar o animatronic em pé, andando, funcionando e mexendo as suas partes, tudo isso não sairia por menos de uns 30 mil dólares. Claro, com a possibilidade de ser mais, mas como a gente não pode dizer 100% o valor, a gente vai colocar uns 30 mil dólares só na parte
física, porque agora nós estamos indo para uma parte um pouco mais sofisticada, que é a inteligência artificial. Lembra que eu falei que os robôs não têm cérebro? Então um ser humano precisa fazer um cérebro para ele. Isso se chama inteligência artificial. Você colocar um computador dentro do robô que vai dizer para ele como fazer as coisas. Por sorte, hoje em dia é muito mais fácil e barato você colocar um computador dentro de um animatronic, e um computador bem pequeno. Tem os Raspberry Pis, por exemplo, que são mini computadores que você pode colocar em qualquer lugar para fazer qualquer coisa. O grande lance está na programação da inteligência artificial. Você tem um computadorzinho, colocou dentro do animatronic. Esse computador precisa rodar um programa dentro do animatronic que vai mandar esse animatronic fazer as coisas, caminhar, entregar pizza, sair por aí detectando crianças, detectar toda a pizzaria, saber em quais salas ele precisa entrar ou não, saber em quais salas ele não pode entrar, cantar, dançar, essas coisas. E a pizzaria tem crianças correndo o tempo todo. Ele precisa ter um sistema que impeça ele de atropelar essas crianças. São muitas variáveis para levar em consideração. Seriam coisas que programadores passariam talvez meses programando. Seria necessário fazer um modelo 3D talvez do restaurante para ter 100% de precisão do animatronic. É um negócio que sai muito caro. Sendo bastante otimista mesmo, a programação da inteligência artificial dos animatronics não sairia por menos de uns $20 mil. E isso eu tô sendo muito otimista, porque tem empresas que fazem inteligência artificial de robôs que aprendem sozinhos entre $100 mil, $300 mil ou partindo de $1 milhão. O lado bom desse preço é que talvez ele só fosse pago uma vez, porque esse dinheiro que eu falei, esses $20 mil, são para fazer a programação que será rodada em cada animatronic. Então você programa, coloca no computadorzinho, bota dentro do animatronic e deu. Ele vai rodar tranquilo. O que isso significa? Significa que talvez você só pagasse esse preço no primeiro animatronic e nos outros é só copiar o mesmo programa e botar para rodar de novo. O que os programadores talvez propusessem como negócio seria talvez cobrar um preço para cada animatronic depois que viesse a usar esse mesmo programa. Talvez eles cobrassem uma quantia de uns $5 mil. Eu tô chutando alto mesmo, eu não acho que seja tão alto, mas tô chutando aí algum custo só pra gente usar de referência no vídeo. Moral da história: quanto que William Afton e Henry pagaram em cada um dos animatronics originais? Para fazer o primeiro animatronic, eles provavelmente gastaram no mínimo uns $50 mil, desde toda a parte física até a parte de inteligência artificial. Para os animatronics seguintes, por exemplo, se ele já fez o Freddy e agora vai fazer a Chica, o Bonnie e o Foxy, aí o valor já cairia um pouco, já cairia para uns $35 mil, que seria o preço de fazer toda a parte física e aplicar o programa em questão. O que significa que só para construir os animatronics de Five Nights at Freddy's 1, eles teriam gastado no mínimo $155 mil, o que hoje corresponderia a mais ou menos $578 mil. Vamos lembrar que não tem custo de manutenção e mão de obra aí fora a programação. Então, se parar pra pensar, até que é natural querer reutilizar os animatronics de Five Nights at Freddy's ao longo dos jogos, porque eles custaram bem caro. E esse preço que eu falei pode ser aplicado aos animatronics de FNAF 1 e também ao Fredbear e ao Spring Bonnie. Agora, se nós fôssemos fazer, por exemplo, os preços dos Toy Animatronics de FNAF 2 ou dos animatronics de Sister Location, as coisas mudariam bastante. Se vocês querem ver mais um vídeo falando sobre esses animatronics mais específicos, comenta aí embaixo que talvez a gente faça no futuro. Na descrição vai estar um link que me ajudou muito a fazer esse vídeo, de um comentário no Reddit dizendo sobre quanto que custaria para fazer cada animatronic. E também me siga no Instagram, @RenanSouzones, link na descrição. Tô te esperando lá.